lista 1. Certo? Parte 1. Questão 1A. Certo? Deixa eu ver o enunciado dela aqui. Vou pegar aqui o enunciado dela. Certo? Você tem o conjunto A. O conjunto A é dado pelo... É um conjunto finito, dado por 1, 2, 3. E é para você verificar... E R, tá? Que é dado por 1, 1. Certo? Desde já, pessoal, já peço desculpas aqui pela letra, tá? Escrever no Dora não é tão fácil quanto parece. Então a letra sai um pouquinho ruimzinha. Certo? Mas se vocês tiverem dúvida em alguma coisa que eu estou escrevendo aqui, podem falar. Tá? Então aqui eu estou só escrevendo os pontos do R, da nossa candidata, da nossa relação, né? Certo? A é dado dessa forma. E a pergunta é para você verificar se essa relação aqui ela é simétrica, aliás, se ela é reflexiva, simétrica e ou transitiva. Você verificar a validade dessas propriedades nessa relação aí. Então, deixa eu colocar aqui, solução. Primeira coisa, se eu perguntasse para você se isso aí é uma relação em A, certo? Uma relação em A quer dizer uma relação de A em A, ou seja, se é um subconjunto do cartesiano do A, por A. Tá? Então, obviamente todos os elementos aqui, ó, estão no cartesiano de A por A. Então, em A, cartesiano A. Tá? Então, R é uma relação em A. Certo? Então, essa é a primeira coisa para ser uma relação de equivalência em A, tem que ser uma relação em A. Certo? Obviamente, você não precisa, em geral, verificar isso se não for pedido. Tá? Se eu pedir que você mostre que... Veja aqui o enunciado. Eu já estou dizendo aqui que R é uma relação em A. O enunciado já está dizendo esse fato. Tá? Então, o que eu estou te pedindo é para você verificar se é reflexiva, transitiva ou simétrica. Então, é isso que você vai verificar. O que eu estou te dizendo aqui é que existem vários pontos que você pode exercitar o que foi dado em sala nesse mesmo exercício aí. Então, ó, vamos lá, vamos verificar aqui primeiro. Vamos seguir a ordem do que foi dado nas aulas assíncronas, né? Primeiro, verificar se é reflexiva. Deixa eu fazer aqui, ficar bem organizadozinho. Vamos lá. R. São 3 perguntas que você tem que responder nesse item aí, ou em todos os itens da questão. R é reflexiva? É isso que você tem que verificar. E aqui, ó, como é que você verifica nesse caso? Deixa eu traduzir aqui para você. Vou botar de vermelho aqui, porque o de vermelho não é a resposta em si, é mais um comentáriozinho. Tá? Então, como é que você verifica se a relação é reflexiva? X tem que se relacionar com X para todo X em A. Mas o que significa X se relaciona com X, pessoal? X se relaciona com X é uma notação, é um símbolo. E isso significa o quê? Isso significa que o X, vírgula, X, ou seja, o coordenado X, X pertence a R para todo X em A. Tá? Essa aqui é a definição de reflexividade, da propriedade de reflexividade.
Tá? Então é isso que você tem que guardar e é isso que você tem que verificar. Certo? Algumas vezes você vai trabalhar só com esse símbolo aqui, ou esse símbolo aqui, quando você estiver trabalhando com candidatas à reflexiva. X se relaciona com X. Com esse símbolo ou com esse aqui. Certo? Ou se você estiver trabalhando com outra relação, a relação S, por exemplo, então fica XSX. Certo? Por que eu estou escrevendo dessa maneira aqui? Porque o nosso conjunto foi dado explicitamente como pares ordenados. Então, essa definição aqui é a melhor para você poder verificar. Então, o que é que você tem que ver aqui? Ó? Vou colocar aqui. Ó. Sim. A nossa resposta é verdadeira. É sim, por quê? Deixa eu levantar aqui para você ver. Então, veja só, os elementos que estão em A. 1, 2 e 3. Então, para ser reflexiva, ó, 1 tem que se relacionar com 1, tá aqui. 2 tem que se relacionar com 2, tá aqui. 3 tem que se relacionar com 3, tá aqui. Então, todos os elementos de A se relacionam eles com eles mesmos. Então, como é que a gente escreve isso aqui? Primeiro você vai dizer se é verdadeiro ou não. Então, vamos lá aqui. Sim. Sim. Pois. 1, 1. 2, 2. E 3, 3 pertencem a R. Ou seja, 1 se relaciona com 1, 2 se relaciona com 2 e 3 se relaciona com 3. Então, aqui, ó, essa é a justificativa. Se você quiser explicar mais um pouquinho, se quiser falar mais, fique à vontade. Mas a essência. Alguma dúvida, pessoal, com respeito à parte da reflexividade? Tá? Esse é o momento, tá? Para você tirar a sua dúvida. Então, ó, a resposta é afirmativa para a reflexividade. Mas a gente tem que verificar também a simetria e a transitividade. Então, R é simétrica. Vamos traduzir aqui o que significa ser simétrico. Certo? X se relaciona com Y, implica que Y se relaciona com X. Certo? O que é que isso significa em termos de pares ordenados? Significa que se x, y pertence a R, isso implica que yx pertence a R. Esse aqui é o significado da simetria em termos de pares ordenados. Então, o que é que você tem que ver? Você pega um elemento arbitrário, pega todos os elementos do E e vê se você inverter a ordem deles, ainda vai estar no R. Certo? Então, vamos lá, vamos olhar aqui para o R. Obviamente, os elementos que têm a primeira e a segunda coordenadas iguais, ou seja, os elementos que você colocou aqui, você não precisa verificar eles de novo, porque, obviamente, quando você inverte a primeira pela segunda, continua sendo o mesmo elemento. Tá? Então, os elementos que interessam para você verificar a simetria são os elementos que têm a primeira e a segunda coordenada diferentes. Ok? Então, ó, os únicos elementos que têm primeira e segunda coordenadas diferentes estão aqui, ó. São esses dois aqui, ó. Tá? Então, são esses dois que você tem que verificar se vale a simetria. Então, ó, e obviamente a resposta é afirmativa, porque se 1 se relaciona com 2, você sabe que 2 se relaciona com 1. E se 2 se relaciona com 1, você sabe que 1 se relaciona com 2. E aqui acabou. Não tem mais ninguém para você verificar. Certo? Porque, obviamente,
aqui satisfaz a simetria, aqui satisfaz e aqui satisfaz. Então, só esses dois aqui que você vai registrar aqui na sua resposta. Vou colocar aqui. Sim. Pois. Sim, pois a 1, 2, 2, 1 pertencem a R. Deixa eu ver aqui. A Maria Luísa perguntou se é errado usar o grafo, acho que deve ser gráfico, né? Para responder a questão. Olha, Maria Luísa, geralmente você usava gráfico com funções, né, para poder verificar se ela era ou não uma função. Você fazia as retazinhas na horizontal, na vertical, para verificar que é função, para verificar que é objetora. Esse tipo de argumento é um argumento geométrico e acaba sendo bastante intuitivo, tá? Nessa nossa disciplina, a gente quer realmente registrar todos os argumentos em forma de demonstrações. Tá? Então, você pode fazer o gráfico para lhe auxiliar no seu raciocínio, tá? Mas você tem que justificar. Tá? Você não pode dizer que é verdadeiro por causa desse desenho, por causa desse gráfico. Tá? Você tem que, de alguma forma, você tem que registrar a sua resposta. Com base, e qual é o vocabulário que você tem que usar para registrar essa resposta? O vocabulário é o que foi dado em aula, certo? Nas aulas assíncronas. Deixa eu ver, o Antônio também fez uma pergunta. Deixa eu ver aqui, professor. No caso, não é para todos os XY, o produto cartesiano, mas apenas para os que tem na relação. Deixa eu ver aqui se eu entendi a pergunta. Não, não é para todos os caras do produto cartesiano, certo? Até porque, Antônio, essas perguntas aí para o produto cartesiano são todas verdadeiras, porque o produto cartesiano ele possui todas as possibilidades, tá? Você pegar o produto cartesiano de A por A, ele vai possuir todas as possibilidades aí, certo? Obviamente todo elemento vai se relacionar com ele mesmo, certo? E aí eu estou falando do produto cartesiano de A por A. Tá? Relação de equivalência a gente só fala em produto cartesiano do conjunto por ele mesmo. Então, você fazer essas perguntas aí para o produto cartesiano, todas elas vão ser verdadeiras. Ela sempre vai ser reflexiva, sempre vai ser simétrica e sempre vai ser transitiva. Tá? Então, essas perguntas que você faz é para o R. Tá? Você tem que verificar no nosso caso que eu estou falando, é a candidata à relação de equivalência. Candidata à relação que satisfaz essas propriedades. Tá? Então, você vai verificar para os elementos do R. Só a reflexividade, a reflexão, que você faz o quê? Você pega os elementos do A, certo? Que foi o que a gente fez, e verifica se os pares ordenados formados pelos dois elementos iguais estão no R. Essa é a conexão aí que você faz do A, certo? Com o R. Pega os elementos do A, por exemplo, o 1 está no A, então o 1, 1 tem que estar no R, certo? Para ser reflexiva. O 2 está no A, então o 2, 2 tem que estar no R para ser reflexiva. E o 3 está no A, então o 3, 3 tem que estar no A para ser reflexiva. Isso tem que valer para todos os elementos do A. Essa simetria aqui, certo? Verificar que ela é simétrica. Isso aqui, como eu falei para vocês, né, a gente só usa aqui os caras que são diferentes, porque obviamente os caras que são iguais, é claro, se x se relaciona com x, então x se relaciona com x. É uma tautologia, uma verdade sempre. Então, não tem que você verificar. Então, o legal é esse aqui, ó. X se relaciona com Y, então Y se relaciona com X. Tá? Então, está aqui provada a simetria da sua relação. Agora vamos para
Transitividade. R é transitiva. R é transitiva. Agora, a transitividade, para você verificar ela te dá um pouquinho mais de trabalho, certo? Nesse caso aí, finito, né? Nesse caso aí que você tem que verificar elemento a elemento. Tá? Por isso que os nossos conjuntos que a gente está trabalhando são pequenos, tá? Se você tiver com um conjunto aí com o A, se o A tivesse uns mais de 5, 6 elementos, o cartesiano ia ser muito grande e as candidatas a relação de equivalência também iam ser bem grandes, então ia ficar bem chatinho de você verificar. Mas, em geral, você verifica via a regra, que isso aí é o que? A partir da questão 2. Questão 2 eu não te dou os elementos em si, eu te dou a regrinha da relação. Então, por isso que você não precisa ficar verificando tantas coisas na maioria das questões. Mas nessa em particular, você tem que fazer o quê? Você não sabe ainda. Então, pula uma linha e começa a verificar aqui. Ó. Como é que você faz para verificar? Deixa eu traduzir ela primeiro aqui. Né? Como é a transitividade? Transitividade significa isso aqui. X se relaciona com Y, Y se relaciona com Z, implica que X se relaciona com Z. Traduzindo isso aqui, então o que eu fiz aqui foi traduzir. Ó. A gente sabe que a transitividade, por definição, é X se relaciona com Y, Y se relaciona com Z, implica que o X se relaciona com Z. O que significa em termos de pares ordenados? Significa que se o par XY pertence a R e o par YZ pertence a R, então o par XZ tem que estar em R. Tá? Então, o que é que você tem que fazer para verificar? Aqui eu não vou estar nem que sim, nem que não. Aqui eu vou começar a verificar. Deixa eu olhar aqui para cima. Como é que você verifica aí a transitividade? Olha aqui, ó. Pega os elementos que já estão na ordem aqui do seu conjunto. Começa com o primeiro. Tá? O elemento 1, 1. O que é que você tem que fazer? Você tem que olhar, ele termina com 1. Ó. Aqui está o X, aqui está o Y. Então você tem que olhar os outros elementos que também começam com 1. Aliás, aqui termina com 1, você tem que olhar os elementos que começam com 1. Quais são os outros elementos que começam com 1? Tá? O 1, 2, esse restante aqui não. Então, ó, o 1, 2. Então, aqui está o X e o Y, e aqui está o Y e o Z. Então, você tem que olhar que o par com o X e o Z também está no R. E nesse caso aqui seria o quê? O 1, 2. E o 1, 2 está no R. Tem mais alguém aqui que começa com 1? Não. Então, pula para o próximo. Tá aqui o próximo. 1, 2. 1, 2 termina com 2. Então, você tem que olhar o quê? Os caras que começam com 2. Então, tá aqui, ó. Esse começa com 2 e esse começa com 2. Então, mais uma vez, você tem que fazer a mesma coisa que você fez no primeiro caso. Aqui está o X e o Y, aqui está o Y e o Z. Então, você tem que olhar que o X e o Z pertencem a R. E quem é o XZ? O XZ é o 1, 1. O 1 está em R. Agora, o outro começa com 2, é o 2, 2. Então, tá aqui, ó, o X e o Z. O XZ dá o quê? O 1, 2. E o 1, 2 está em R. Então, essa é a mecânicazinha da coisa. Eu vou registrar aqui, eu vou escrever. Tá? Mas o que eu estou dizendo para você é que a mecânica é essa. Pega esse cara aqui, vê onde ele termina e vê todos os elementos que começam onde ele termina. Certo? E testa, e faz a transitividade com eles. E vê se o elemento resultante ainda está em R. Certo? Acabou as possibilidades dos que começam com 1, pula para o próximo elemento. Vê os que começam com 2 e verifica a transitividade para esse elemento. Então, deixa eu registrar aqui. Veja só. O primeiro elemento aqui é o 1, 1. Quem é o outro que começa com 1? É o 1, 2.
Isso, vou colocar aqui de forma resumida. Colocar uma vírgula aqui. Ambos pertencem a R. E o elemento resultante da transitividade seria o quê? O 1, 2. Então, ó, o 1, 2 pertence também a R. Não tem mais ninguém que começa com 1 além do 1, 2. Então, você passa o quê? Para o próximo elemento do R. O próximo elemento do R é o quê? É o 1, 2. E qual é o elemento que começa com 2? A gente tem o 2, 1. E a gente tem o 2, 2. Então, eu vou colocar aqui também o 1, 2 novamente e o 2, 2 aqui. Esses são os dois elementos ó, que começam onde esse aqui termina. Tá vendo? Esse termina no 2, esse começa no 2. Esse termina no 2, esse começa no 2. Então, aí você pode verificar a transitividade. A transitividade, o 1, 1 também tem que estar em R. E tá, né? E aqui, quem é que tem que estar em R? O 1, 2. O 1, 2 a gente sabe que tá no R. Agora não tem mais nenhum elemento que começa com 2. Então você pode passar para o próximo elemento do R. Deixa eu subir aqui. Olha aqui, ó, você já verificou a transitividade para esse, já verificou a transitividade para esse. Agora você tem que verificar a transitividade para esse terceiro elemento aqui. Esse terceiro elemento, ele termina com 1. Então você vai testar ele para os elementos que começam com 1. Vamos lá, 2, 1. 2, 1. Elementos que começam com 1. O 1 e o 1, 2. Vou colocar aqui, ó, 2, 1. Aí aqui, ó, ambos pertencem a R e o 2, 1 também está em R. Ambos pertencem a R e ó, o 2, 2 está em R. Esgotou os elementos que começam com 1. Então você vai partir para o próximo elemento do R. O próximo elemento do R é o 2, 2. E olhar os caras que começam com 2. Só tem um cara que começa com 2 aqui, além do próprio 2, 2, né? Então, vamos lá. Já está acabando, tá, pessoal? Essa listinha aqui de elementos. 2, 2. Quem é o outro elemento que começa com 2 é o 2, 1. Ambos pertencem a R. Então, ó, o 2, 1 também tem que estar, e ele está em R. Vou apagar aqui. 2, 1. Não tem mais outro elemento que começa com R, com 2, aliás. Então, você vai partir para o último elemento da nossa lista. Certo? Você já testou para esse, para esse, para esse, para esse, agora só restou o 3, 3. Tem algum elemento que começa com 3, além de 3, 3? Tem mais ninguém aí. Então não precisa você verificar nada para o 3, 3. Então, ó, a gente verificou todas as possibilidades aqui para transitividade e todas foram verdadeiras, tá? Um se relaciona com um e um se relaciona com dois, então um se relaciona com dois, um se relaciona com dois, dois se relaciona com um, então um se relaciona com um. Então todas as possibilidades estão aqui, tá? Eu vou só marcar de vermelho aqui para deixar claro o que a gente está vendo, o que a gente verifica. Deixa eu ver.
A gente verifica isso aqui, ó. Se esse e esse estão em R, se esse com esse está em R, se esse com esse está em R, se esse com esse está em R, e se esse com esse está em R. Então a resposta aqui, ó, é sim. Sim, pois. Tá aqui a justificativa. Todos os elementos satisfazem a propriedade de transitividade. Então, a resposta é sim para a nossa questão 1, item A. Quer dizer que a nossa conclusão aqui, a nossa R aqui, ela é ela é transitiva, ela é simétrica e ela é reflexiva.